Os pré-socráticos conheceram apenas a realidade física permanente sob as mudanças. Platão viu nas realidades suprassensíveis a verdadeira realidade, enquanto o senso comum parece indicá-las nas coisas concretas. Bom, os pré-socráticos viram na matéria em geral e procuraram um elemento que fosse capaz de explicar o que essa matéria ou essa natureza material fosse. Platão encontrou as realidades suprassensíveis ou ideias eternas, viu nelas a verdadeira realidade, enquanto senso comum, as pessoas comuns parece para elas, para nós, que a realidade é isso que nos cerca mesmo, é o livro, é o computador, enfim, meu óculos, enfim, a estante, a câmera. E o que será a realidade, então, né? O que será a realidade? Cada um desses aí tem um pouco de verdade, né? A realidade é a matéria, aquilo de que as coisas são feitas. A realidade é a forma, ou seja, aquilo que é fundamentalmente, essencialmente a coisa, aquilo que a define, aquilo que configura a matéria, ou seja, a forma de uma casa, é a planta pela qual o material com o qual ela é feita é organizado. Né? Essa forma existe, antes de existir no papel, existe na mente do arquiteto. Né? Assim como a forma da estátua de mármore, que é o exemplo que o Aristóteles mais gosta, ela é a ideia da estátua, o modelo da estátua que o artesão, que o escultor tem na sua mente, e depois ele vai imprimir, ele vai plasmar, concretizar, encarnar aquela ideia na coisa. Os medievais vão pensar esta forma, enquanto ela está na mente do artesão ou do artífice, vão chamá-la de forma, ou de causa, melhor dizendo, causa exemplar. Então, os medievais adicionaram uma quinta causa às 4 causas aristotélicas, que é a causa exemplar. A causalidade exemplar é uma quinta causa, é a forma, não enquanto ela, digamos, está nas coisas, e não enquanto ela é o fim para qual as coisas se dizem, mas o modelo. Né? No fim das contas, a causa exemplar vai acabar, digamos, confluindo com a causa final. Mas a causa exemplar existe independente mesmo de se aquela coisa concreta chega à realização do seu escopo, né? do seu fim individual. Então, a causa exemplar são os paradigmas eternos platônicos. Né? Os medievais vão salvar as formas platônicas chamando-as de paradigmas exemplares, modelos divinos, modelos que subsistem na mente de Deus ou na mente do Logos eterno, do Verbo de Deus. Então, assim, Platão e Aristóteles eles ficam bem casadinhos na filosofia medieval. A substância vem do latim substância e traduz ousia, termo técnico em Aristóteles, que significa, como eu já falei, né, comumente fazenda, propriedade, o que faz alguém ser autossuficiente. Em Aristóteles, ousia significa ora essência, enquanto a coisa real que tem a realidade em si, versus os acidentes. Ora, o princípio da realidade na própria coisa real, versus a ideia platônica. São sentidos que vão um ao encontro do outro. A coisa individual é chamada de substância. Tá? Por exemplo, este livro aqui do São Boaventura, o Brevilóquio, é uma substância individual e é chamada substância primeira, enquanto proto-ousia, enquanto é uma realidade presente no mundo, né? Diria Heidegger. Agora, ela é uma substância, segundo uma deuterousia, no sentido de livro. Né? A ideia de livro, ou a essência lógica livro, que eu abstraio, né? Eu tenho aqui 2 livros, o Compêndio de Mística do Tanqueray e o Brevilóquio do São Boaventura. Então, são 2 substâncias primeiras, mas aqui eu tenho uma substância segunda, que é a essência lógica,
A essência constitutiva é a essência primeira, mas a essência lógica, o quid, o quid, dirão os medievais, é livro, a ideia de livro que é a forma inteligível que ora se consubstancia no livro do São Boaventura, ora no livro do Tanqueray, ora no livro do Padre Arinteiro e assim por diante. Ou seja, nós vemos vários livros, e ao ver um livro, nós captamos a forma inteligível, livro, nós não precisamos ainda definir para termos captado, para termos abstraído a forma, mas definir, digo, enunciar, e julgar, dizendo isto é um livro, mas nós abstraímos o caráter de livro da coisa, todas essas coisas que eu manuseei agora são livros, ou seja, um conjunto de páginas, um conjunto de textos reunidos numa mesma edição, num mesmo objeto, que tem uma temática, que tem um desenvolvimento, uma argumentação, um livro, quer dizer, um objeto que transmite conhecimentos, nesse caso de teologia mística, mas poderia ser de filosofia, poderia ser de matemática, poderia ser de literatura, poderia ser qualquer coisa, livro. Então, agora, este livro é branco. Ele é o livro, a evolução mística, a substância primeira é branco, mas ele poderia ficar gasto, amarelado, O acidente, ele poderia ficar, ele está novinho, mas ele poderia ficar cheio de traça, de fungo, sei lá. Isso seriam acidentes que ocorreriam a ele. Não modificam a essência, pelo menos até o ponto em que a coisa não é destruída, É muito azar você perder um livro, mas às vezes tem gente que tem cachorro, deixa o livro, o cachorro vai e morde o livro, acaba com o livro. Aí a essência, a substância se destruiu, se corrompeu, Ela foi gerada na gráfica e foi corrompida pelo seu cachorro, Pitbull, sei lá, mordeu o livro do Aristóteles. Mordeu o Aristóteles. A gente fala, em português, a gente fala... Como é o nome da figura da linguagem que a gente substitui? Mordeu o livro, mordeu o São Boaventura. Qual é o nome dessa figura de linguagem, Vicente? Eu esqueci. Eu acho que é metonímia. Mordeu o São Boaventura. Não mordeu o Machado de Assis, não mordeu, Eu li o Machado de Assis. Não, você não leu o Machado de Assis, você leu o livro do Machado de Assis, A substância é tanto a substância primeira coisa quanto a substância segunda, a essência lógica pelo qual nós abstraímos o que a coisa é. Que tipos de substâncias ou verdadeiras realidades, que são realidades autossuficientes e subsistentes sob o devir, existem? O que é a substância? É a matéria, a forma, é o sínulo composto de matéria e forma? De modo geral, as coisas que nos cercam, as coisas sensíveis, são conhecidas por sua forma. Estas existem encarnadas ou incorporadas, concretizadas, Sem a matéria, essa realidade sensível não existe. Essa realidade, que é a primeira que nós conhecemos com a nossa inteligência, que depende da sensibilidade, ao ponto de Xavier Zubiri chamá-la inteligência senciente, ela percebe como a essência, o seu objeto formal próprio, a cuididade sensível, como dirá Santo Tomás de Aquino. Então, de modo que, digo, o composto é a substância ao nosso alcance intelectual imediato. E esta ideia é o ilemorfismo aristotélico, morfê de forma, ilê de matéria, rilê matéria, base para se chegar às possíveis substâncias separadas. Então, essa é uma ideia-chave de Aristóteles, o seu ilemorfismo. As coisas sensíveis, digo, são compostas, ou compostos, melhor dizendo, de matéria e forma. São o sínulo, então, parece, à primeira vista, responder melhor à pergunta o que é a substância. Mas talvez não seja a resposta mais profunda. Por quê? Porque não existem apenas para Aristóteles as substâncias sensíveis. Existem também as substâncias inteligíveis ou separadas. São realidades espirituais, realidades que não têm matéria.